Olá, se você busca coragem e inspiração, está no programa certo. Toda semana eu recebo um empreendedor de sucesso para compartilhar experiências. Aqui só aparece quem o Brasil acompanha e admira. É o momento de pôr em xeque a sua vontade de ter o próprio negócio. Está preparado? Eu sou Milena Machado e você, quer empreender? Então fique agora aqui comigo. No programa de hoje, a gente vai falar sobre como expandir um empreendimento através de franquias. O que se deve levar em conta no dia a dia do negócio quando o sonho é atender o Brasil inteiro. O meu convidado é José Carlos Semenzato, reconhecido pela eficiência em empreender em série, com diversificação de segmentos e escalonamento de negócios. Semenzato é presidente do Conselho Administrativo e fundador do SMZTO, principal fundo brasileiro de private equity do país, especializado em franquias. Seja muito bem-vindo, Semenzato. Obrigado pela presença desde já. Obrigado a você, Milena, pelo convite. É um prazer compartilhar essa trajetória de 30 anos empreendendo no Brasil. Eu espero deixar, sim, alguns insights que possam mudar a vida dos empreendedores, preferencialmente para melhor, né? Contando os erros, os acertos, enfim, num bate-papo bastante instigante que possa levar muito conhecimento para os telespectadores. Com certeza, é isso que a gente quer mesmo de você, viu? Esse seu jeito espontâneo, genuíno, isso com certeza contribui para o empreendedor brasileiro. E são mais de 40 milhões no Brasil atualmente, né? Muita gente com o sonho de ter o próprio negócio. No seu caso, você nasceu em Cafelândia, no interior de São Paulo. Hoje você mora na capital paulista, né? Num bairro super chique, você merece. É dono de um império empreendedor, são mais de 4.000 unidades de 15 marcas franqueadas, né? Eu estudei aqui para nossa entrevista, mas não consegui decorar todas. Você tem todas as marcas de cabeça? Não necessariamente, eu não me arriscaria. É um contato que eu faço mensalmente, né? Através dos conselhos, eventualmente alguns almoços com sócios, com executivos, né? E é muito gostoso começar contando essa história, essa trajetória, do final para o começo, porque ela, primeiro, né, ela é diferente e, ao mesmo tempo, você conta o quão glorioso é você ter conquistado, né, o prestígio do público, do consumidor. Mas mais importante que tudo isso é o propósito que cada negócio proporcionou. Então, contar que são mais de 4.000 franquias, que a gente deve faturar esse ano mais de 6 bilhões de reais em sellout nas mais de 4.000 franquias. Dizer que são mais de 50 mil colaboradores diretos que a gente emprega, quer dizer, tudo isso por si só já tem um lado social incrível, que me traz muita realização, né? Mas o grande fato é que, com a minha primeira empresa, a Microlinks, por exemplo, eu coloquei mais de 4 milhões de jovens para trabalhar no mercado de trabalho. Formou muita gente, né? Ensinando uma profissão dos jovens da periferia, conseguindo ali rapidamente aprender uma profissão e já se colocando no mercado de trabalho. Eu me lembro que uma das grandes inovações que eu fiz à época, estou falando aqui de 1998 a 2000, eu criei o maior portal de encaminhamento ao mercado de trabalho a custo zero. Ou seja, todos os meus alunos, a partir de um determinado momento, então eles recebiam uma carteira de trabalho fictícia, claro, e ele, toda semana, todo mês, ele ia recebendo um carimbo, que seria o passaporte para o emprego, demonstrando para ele e criando uma expectativa, uma emoção, uma esperança que o emprego dele estava chegando. E as escolas, as franquias pelo Brasil todo iam carimbando a carteira de trabalho e em um determinado momento ele já começava a ser convidado pelas empresas da cidade dele para participar de entrevistas. E a cada entrevista ele recebia um não, de repente outro, mas ele estava próximo do sim. E assim foi um projeto incrível. Empreender, construir uma história de sucesso, ganhar dinheiro é importante? Muito. Você muda a vida da família, você muda a sua vida, né? Você realiza seus sonhos de consumo, mas é muito importante que o seu negócio, que o seu produto ou o seu serviço transforme a vida das pessoas. Você precisa levar algo relevante, porque o consumidor sabe reconhecer o que é uma proposta de valor e o que é uma proposta comum que qualquer pessoa pode oferecer, né? Acho que aqui começa algumas dicas já
para quem está nos assistindo. Com certeza, o propósito. Eu tenho muitas curiosidades a respeito da sua jornada empreendedora e também da sua pessoa. Vou organizar aqui a minha mente porque as perguntas são muitas. Falando então de microlinks, que é um assunto que você já introduziu. Na época você era muito jovem, tinha o quê? 20 anos? Pois é, 23, quando eu fundei a empresa. 23, 24 anos. Qual que era o seu propósito naquele momento? Por que ter o seu próprio negócio naquela época? Então, para contar essa questão do sonho e do propósito, que foi da primeira empresa, eu vou precisar voltar um pouquinho, tá? E não tem como não contar, porque esse sonho começou com 10, 11 anos de idade, e aqui é algo que eu gosto de passar para os jovens, principalmente para quem está começando uma jornada empreendedora. Eu acordava às 5 da manhã, das 5 às 6, normalmente 5 e meia ali, eu criava cenários, sonhos muito interessantes. Poucas vezes eu relatei isso, tá? Mas eu acordava e construía cenário. Então, a minha imaginação, a nossa imaginação nos leva para onde a gente quiser, né? Isso é fato. Agora, o que ela pode nos ajudar na linha do tempo, na concretização desses sonhos? E eu então desenhava fazendas, aquisições. Eu estava numa comunidade, eu estava morando na periferia, meus pais muito pobres, meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa. E aos 12 anos minha mãe começou a fazer coxinha para melhorar a renda da família, né? E rapidamente, na intuição ainda, porque quem é que se reconhece com 12 anos de idade, 13 anos como empreendedor? Uma criança que estava à frente do meu tempo, com certeza. Você é o filho mais velho? Eu sou o filho mais velho e rapidamente eu me torno o maior, o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história. Algo assim inusitado. E as pessoas me perguntam, né? Como é que você avalia que você foi o melhor, talvez o melhor vendedor de coxinha do Brasil? Não sei. A história, precisaria fazer uma pesquisa e ver quem conquistou melhor renda, quem conseguiu comprar um Fusquinha 1962. E esse Fusquinha sua mãe simbólico. Produzindo sozinha. Exatamente. Só que é simbólico o Fusquinha, porque o Fusquinha mudou a vida da família. Só que ele trouxe uma mensagem para o empreendedor de 12, 13 anos que trabalhar, que ser o melhor, era muito bom. Dava possibilidades incríveis de você crescer na profissão, de você ampliar seus conhecimentos. E rapidamente eu me descubro, então, que aquilo ficou pequeno. Não, isso aqui não vai dar. Quantas coxinhas eu vou ter que vender? Com 15 anos, exatamente 15 anos, eu recebo meu primeiro registro em carteira como copiador de Xerox. Ah, e você foi procurar um emprego formal. Copiador de Xerox, porque eu vi que na informalidade, ou ainda não entendia que eu poderia ser um grande empreendedor, mas tinha uma jornada de formação profissional, tinha capacitação, né? Não basta você acordar de manhã, começar a vender suas coxinhas, seus refrigerantes ou vender qualquer coisa que seja. Você precisa se capacitar. Eu nunca deixei de estudar. Desde a primeira série, eu sempre fui o melhor aluno em sala de aula. Estudava em escola pública, hein? Mas era sempre primeira carteira, o melhor aluno, dedicado. Eu sabia que a educação iria mudar a minha vida, né? Ainda de forma intuitiva, porque minha mãe me incentivava, meus pais me incentivavam, né? Mas não era uma clareza para mim ainda, né? De uma criança que você está construindo, né? Mas eu já tinha questionamentos. Época, com seu primeiro empreendimento, você já faturou, né, ao ponto de comprar um carro? Pois é. Se você tivesse se deslumbrado, teria parado por ali. Pois é. Mas quanto mais eu me capacitar e quanto mais eu trabalhar, isso vai ficar um horizonte infinito. Eu posso ir onde o meu sonho permitir. Mas o que é muito interessante, Milena, que vale ressaltar, é que quando eu me torno um copiador de Xerox, eu não ia para aquela copiadora com 20 máquinas de Xerox, com 20 colaboradores, para tirar uma cópia. O que é tirar uma cópia, gente? Você coloca o original no visor da copiadora e você aperta um botão verde que chama copiar. Simples assim. Só que eu não fazia cópia. Sabe o que eu fazia? Eu fazia a cópia ficar melhor que o original. Aquela mesma sensação, aquela mesma realidade de ser o melhor vendedor de coxinha, porque encontrava os nichos, porque descobria o horário que as pessoas estavam com fome, porque levava um produto maravilhoso e isso gerava lucro. Na copiadora, eu me relacionava com os clientes do balcão e comecei naquele momento a fazer um cursinho de computação nos finais de semana. Ao me relacionar com o balcão da copiadora, o que acontecia? Eu fui visto por um cliente chamado Valmir,
consultor de empresas, auditor, e o Valmir falou, você é diferente, Semenzato, porque eu sempre estava solícito, sorrindo para atendê-lo, eu sempre estava pronto para atendê-lo. E nesse momento ele me convida para ir trabalhar numa grande empresa como programador de computadores. Por quê? Porque eu estava fazendo um curso de final de semana de programação e eu comuniquei, eu falei para ele, estou adorando, Valmir, que coisa maravilhosa que é programar os computadores. Já estou fazendo o programa tal, rapidamente eu me encontrei com ele num dia de semana e fui mostrar os programas que eu estava desenvolvendo, de contabilidade, folha de pagamento. Então foi uma coisa assim, mensagem principal, a gente não pode nunca deixar de dar mensagem. Você pensa que não tem alguém te vendo, você pensa que você não está sendo observado, mas ser o melhor em tudo que você faz, alguém está vendo e a sua promoção, o seu convite vai chegar. Esse é um ponto que as pessoas menosprezam, elas acham que elas estão ali para cumprir tabela, para cumprir uma rotina de trabalho. Eu chego às 6, eu vou embora às 6 e ponto. Eu chego às 8, eu vou embora às 4 e ponto final, acabou. Daí para frente eu não tenho mais compromisso. Não. Após a minha jornada de trabalho, eu ia fazer curso livre, eu ia me capacitar. E fui fazer um curso técnico em processamento de dados à noite. Então veja você, trabalhava o dia todo, das 5 às 6 da manhã fazia os sonhos, sonhando, os desenhos animados ali pensando, sonhando de madrugada, sonhando, né? Esse elemento foi o mais importante, é tão forte isso, sonhar com coisas grandiosas para acontecer, mas o sonho é combustível para a realização, sempre foi. Então é muito importante você almejar, não pode virar uma obsessão, uma loucura, não, tem que ser um sonho e que você vai conseguindo realizá-lo aos poucos. E uma jornada longa. Sim. Vocês vão entender, são 30 anos para chegar aqui. Pois é. Né? Então essa mensagem é importante. Quando eu termino o colégio, curso técnico em processamento de dados, eu fui convidado pela diretoria do colégio porque eu fui o melhor aluno em sala de aula. E fui convidado para ser professor segundo grau com 18 anos. Olha. Como é que pode um professor com 18 anos, um garoto, um jovem, com 18 anos, lecionar para 5 salas de aula de segunda a sexta, das 7 às 11, sem ter pedagogia, didática, sem ter licenciatura para lecionar. Foi um convite especial e uma autorização, assim, eu diria quase que única, para um professor não formado, né, na academia ou uma faculdade, para lecionar um curso técnico, porque era por competência. E também uma habilidade de comunicação, né? A gente percebe que você tem facilidade de se expressar, encontrar palavras. Não, encontrar palavras, né? Contar a sua história. Isso conta muito para um professor. E foi interessante porque ao chegar em sala de aula, não era um professorzinho, de novo, o melhor professor de computação que a região teve, né? E de novo, sempre materializado. Sim. Como os alunos faziam abaixo-assinado, as salas que eu não conseguia lecionar por falta de carga horária, eles faziam abaixo-assinado, queremos o professor Semenzato. Eu chegava em sala de aula, eu não ia lecionar só a matéria, eu ia vender sonhos para eles, porque eu já estava realizando muito dos meus sonhos. Eu, então, leciono durante 5 ou 6 anos, dos 18 aos 23, Tá. Eu desenvolvo softwares de computadores para esse grupo empresarial durante 5, 6 anos, que começou aos 17 e foi até os 23. E eu desenvolvi folha de pagamento, contabilidade. Eu fiz o maior MBA da escola da vida, eu mergulhei dentro de uma empresa. Então, essa capacitação, se você não faz uma faculdade, você é obrigado a ser um autodidata. Você vai ter que ler muito, você vai ter que entrar na internet, você vai ter que pegar a área que você está atuando e você vai ter que mergulhar nela e aprender nas horas vagas. E eu fazia o quê? Nos finais de semana, ao invés de jogar a pelada do final de semana, ao invés de ir para balada com os amigos, eu ia para dentro dos livros, eu ia para dentro da empresa, eu ficava trabalhando sábado e domingo. Sim, me capacitando. Muito empenho, né? Muito comprometimento com os seus sonhos. Qual é o resultado de tudo isso? Com 23 anos de idade, o Semenzato estava derramando conhecimento. Eu já estava com a cabeça do empresário, acho que de uns 35, 40 anos. Estava pronto para empreender. E aí foi o momento, então, que vem o insight de eu ter sido professor, lecionado curso de computação, de eu programar computadores, estar me relacionando com os departamentos
das empresas, eu fundo a minha primeira empresa, que foi a Microlins. Então, veja, para chegar a realizar o meu primeiro empreendimento, e aqui traduzindo para quem está pensando em empreender, você tem uma jornada para empreender. Não é acordar de manhã e falar, eu vou empreender. E leva um tempo. Leva um tempo, porque você precisa se capacitar, você precisa, no mínimo, mergulhar naquele negócio que você vai empreender, que você vai inventar, que você vai criar. Não é simplesmente querer, né? E eu me capacitei. Eu imagino que desde os 12, 13 anos, me capacitando até os 23. 10 anos. 10 anos para dizer, estou pronto, agora eu quero voar. Sim. Agora ninguém me segura. Sim. E foi o momento que eu fundo a Microlins, que se tornou rapidamente a maior rede de ensino profissionalizante da América Latina. A maior rede. Eu cheguei a 750 escolas, 500 mil alunos ativos. É assim, por ano, né? Um negócio assim gigante, né? Então essa foi minha primeira fase empreendedora, né? Ali eu comecei realmente a colocar em prática os meus aprendizados. Bom, e entre todos os segmentos que a SMZTO atua atualmente, né, eu quero descobrir um pouquinho quanto cada um tem de você, o quanto tem de você em cada um. Por exemplo, economia circular, né, o brechó peça rara. Você já comprou, já vendeu roupa em brechó? A minha família toda. Para você ter uma ideia, meu filho, a primeira iniciativa dele foi montar uma franquia do Peça Rara. Então, a economia circular veio para ficar. Não é uma coisa que a gente imagina que é bom para as pessoas, mas que a gente não se vê. Eu costumo dizer que se eu não comprar uma ideia, se eu não comprar algo, ela não é boa para a maioria das pessoas. Então, o brechó Peça Rara foi muito forte, porque primeiro que é uma tese que a gente foi buscar no mundo. Não é uma coisa que está em voga, está na moda aqui no Brasil. Não, isso é mundo. O mundo está percebendo cada vez mais que se não houver uma devolução ou uma diminuição da exploração do meio ambiente, da natureza, ele é finito, vai acabar. Então é muito importante você reciclar, você poder reusar, você poder reformar, porque isso faz com que você diminua o ataque que a indústria, de um modo geral, né, que a população cresce e cada vez mais ele vai atrás das fontes naturais e elas são finitas, né? Por isso essa preocupação da economia circular. Eu também sou nascida no interior, eu sou de São José dos Campos, que muitos não consideram tão interior assim, mas que é interior, pertinho de São Paulo, né? E a gente que vem do interior e de família grande costuma muito fazer rodar as coisas, né? Roupas, sapatos, móveis. Já está no inconsciente coletivo e natural, né? Já é natural de quem é do interior, né? Então não houve nenhuma dificuldade para se adaptar, pelo contrário. Quando essa tese chegou para mim, foi assim, vamos fechar. Muito bem. Amei. Pet love, né? Tem animal de estimação? Tivemos a vida toda, desde a minha infância. E durante a pandemia a gente perdeu 2 animaizinhos porque já estavam velhinhos, né? E nesses últimos 12 meses, 1 ano e meio, eu ainda não repus e a gente está repensando, porque a minha filha casou-se, né? O meu filho casou-se. Então, não sei como é que vai ser a nossa vida agora. E eu sou do tipo assim, o animalzinho ele precisa ser cuidado como um membro da família, né? E, então, falando de Pet Love, foi aqui muito mais um investimento que a gente fez, né, nesse setor e acho que virão outros investimentos. Esse é um setor que cresce, né? Eu estou para dizer que daqui a pouco a gente tem mais animaizinhos do que gente no mundo, né? E principalmente o Brasil, as pessoas têm uma paixão pelos pets que é assim incrível, né? E ele está virando um membro da família. Então o consumo vai aumentar muito, né? Em consultas, em roupas, enfim, em todo tipo de tratamentos, né? Em alimentação, né? Os bichinhos realmente estão se tornando gente. Gente, é verdade. E o isolamento da pandemia também reforçou essa questão, né, de transformar a solidão em solitude, né? Das pessoas estarem acompanhadas por plantas, por bichos, Exato, né? Exato. Não necessariamente pelo ser humano. Instituto Embeleze, por exemplo, Espaço Laser, você se considera um homem vaidoso? Eu acho, e eu sempre fui assim, sabia? Minha mulher fala muito que eu sou muito vaidoso, que eu demoro no banho, eu escovo o cabelo todos os dias. Eu aprendi uma coisa assim, né? Para as pessoas comprarem o que você quer vender, para as pessoas quererem estar com você, para as pessoas quererem ser seu sócio,
Para as pessoas, você precisa ser diferente, você precisa estar bem vestido, você precisa estar cheiroso, você precisa estar aseado. Então eu sempre me apresento, a minha rotina é de domingo a domingo me apresentar bem, seja para minha família, para os parentes, para os amigos, desde criança. E minha mãe, mesmo quando não tinha dinheiro, eram roupinhas usadas, provavelmente na época se chamava bazar, não eram os brechós que a gente vê hoje, eram os bazares tal, na periferia. E minha mãe comprava as roupinhas usadas, né, porque não podia comprar roupa nova, né, não me importava com marcas, não importa, né, mas a roupa sempre lavadinha, passadinha, sabe, sempre cheiroso, sempre. Então, desde pequenininho ela me... E isso fez a diferença, sabia? Porque eu fui encontrar a minha mulher, se eu fosse uma pessoa relaxada, relapso e tal, talvez eu não teria a esposa que eu tenho. Ela não teria se apaixonado por mim, mesmo sendo aquele garoto pobre, da periferia. Inteligente, Então, ousado. Veja que tudo que eu estou falando aqui são diferenciais competitivos que a gente fala na linguagem da administração, na linguagem do empreendedorismo, né? E a pergunta que fica assim para o telespectador, quais são os seus diferenciais? O que você faz diferente? O que você tem de atributos diferentes para as pessoas quererem você e não o concorrente? Das pessoas comprarem o seu produto e não o produto do concorrente? Da pessoa te convidar para sócio e não convidar o outro. Então tem uma série de lições aqui que passam por essa história. Não é uma questão de, como a gente falava, né, essa linguagem é um pouco da infância, né? Falava que, não, você é muito metido, né? Tipo, não é, é que você quer ser diferente, perfumado, bem vestido, se apresentar bem, um Você vocabulário gosta, né? Tem impecável. autoconfiança, autoestima, E isso acredita em si vem, mesmo. olha que é interessante, não é porque eu ganhei dinheiro, né, porque eu fiquei rico, porque eu posso comprar hoje. Eu já era assim, se você ver minhas fotos de criança, infância pobre, uma bola de plástico no chão, uma botininha, devia ser um quichute, sei lá, da época, mas assim, com o pezinho em cima da bola, fazendo aquela pose de tubarão que eu faço hoje nos meus Instagram. Vamos passar uma dica bem concisa sobre quais são os critérios que um empreendimento precisa ter ou alcançar para chamar a sua atenção. A primeira coisa, eu olho sempre o sócio, o fundador, ele precisa ser apaixonado pelo negócio, apaixonado por aquilo que ele faz, essa é a primeira coisa. Mas dois, não menos importante, ele precisa ter um bom negócio. O bom negócio é aquele que tem margem e que resolve uma dor importante da população, que realmente faz a diferença na vida das pessoas, né? E terceiro, que ele seja escalável. Então, para mim, esses ingredientes, sócio apaixonado, negócio bom, que para de pé, que tem margem e que muda a vida das pessoas, né? E aí, por último, que eu consiga escalar e levar, né, para todo o Brasil, para o mundo, enfim. Maravilha. Esses são os atributos mais importantes que eu considero. Ótimo, fica a dica, hein, gente? Bom, como que é ver o seu filho como CEO da sua empresa e sua filha como diretora de marketing? Você esperava essa transição de poder? Então, eu não era algo que eu tinha como definido, ou algo que eu desde sempre falei, vai ter que ser assim. Mas eu sempre tive uma coisa, eu comecei muito cedo. Quem começa a trabalhar com 13 anos, com 54 hoje, são 40 anos, 39 anos. Então, quem trabalhou 40 anos já, está com 54, você vê que aparentemente um jovem, bonitão, não sei o que e tal, mas o cérebro está cansado, porque eu comecei muito cedo. Nós temos um desgaste natural. Eu acelerei 24 horas determinados dias, outros 16 horas, outros noites sem dormir. Finais de semana não existiram. Então, para chegar aqui, o preço que você paga é um preço muito alto. Então, eu preciso agora encurtar, diminuir a minha jornada. E isso foi muito bacana quando eu pude ter a oportunidade de trazer o Bruno, meu filho, para me suceder, para ser o CEO e para fazer a continuidade dessa história. E para transformar isso, a SMZTO virar um legado. O meu sonho hoje é daqui 4 centenas de anos, ou daqui 400 anos, o grupo SMZTO ter se tornado tão relevante quanto alguns nomes, Rothschild no mundo dos vinhos, né, e do império dos bancos, enfim, na Europa, como família Rockefeller nos Estados Unidos, que são grupos que se formaram
e que foram de geração em geração, perpetuaram. Podemos citar vários grupos aqui no Brasil que têm histórias assim, né? Como o Grupo Votorantim, como vários grupos que se consolidaram e que, se não são centenários, estão próximos, e alguns já se passaram, né, de 100 anos, ou seja, estão perpetuando e estão levando isso de geração em geração. Então esse é meu grande sonho, o principal sonho para o futuro. E quem vai ter que fazer isso? Bruno, Beatriz, né, os filhos, com um grupo de executivos que vão ter que pegar essa história de onde ela está hoje e multiplicar por 3, por 4, por 5, para que outra geração venha depois e continue multiplicando. E para isso exige o quê? Governança, exige muita disciplina, exige muito compliance, exige muita disciplina, né? Porque você não pode trazer a família inteira para dentro do negócio. Você precisa escolher aqueles que vão poder te suceder e continuar a história. E essa é uma grande preocupação, né? Quando a gente fala de sucessão, e aí é uma outra história, né? Que precisaria ser estudada à parte, com mais horas aqui de papo, porque as pessoas precisam estar preparadas para a sucessão. Elas precisam entender, o sonho é do fundador, mas virou o sonho deles dali para frente. Então Bruno e Beatriz conseguiram capturar muito bem esse meu propósito, né? O mundo do franchising, e eles estão dando continuidade, e eu diria, fazendo melhor do que eu fiz nesses últimos 30 anos. Ah, que legal, coisa de Muito pai legal. orgulhoso, que bom, que muito bom. muito bom. Seu Misato, adorei ter você aqui com a gente, o tempo passa rápido, né? Muito, eu ficaria Ainda aqui o dia todo, a noite toda. Eu também, ainda mais quando você tem muita história para contar, mas a gente marca outras vezes, porque Legal, eu sei que obrigado. tem muita inspiração, muitos exemplos de coragem e de comprometimento, de foco, é disso que o Brasil precisa. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado, Milena, obrigado. Um abraço a todos vocês, telespectadores. Espero que eu tenha deixado um recadinho, uma mensagem aí que vai mudar um pouquinho a vida de vocês, tá bom? Acredite em vocês. Vocês podem tudo. Basta apenas que você seja o melhor. Simples assim. O melhor. Se você quer empreender, já viu, está no canal certo, né? E se você já está empreendendo, já sabe, também pôde ver aqui nessa entrevista que não basta se capacitar tecnicamente para gerenciar o próprio negócio. Conhecer detalhes de uma história de sucesso pode mudar tudo. Por isso, eu espero você no próximo programa. Eu vou trazer mais um convidado inspirador, hein? Não perca! Até lá!